Noite! Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma live nossa, encerrando mais uma semana, né? Tivemos aí a primeira semana sobre o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Essa nossa segunda semana estamos falando sobre a série que é o TEA, transtorno do espectro autista. Então, a gente está aí contribuindo, né, com vocês. Agradeço a todos que têm entrado em contato comigo, no meu particular, que têm tirado as suas dúvidas, tá bom? É um prazer ter vocês aqui. É muito bom saber que vocês estão seguindo Estímulos do Saber. Lembrando que Estímulos do Saber conta com atendimentos psicológicos, aula de reforço profissionalizada. Então, se você tiver à procura de algum desses trabalhos, e também com o meu trabalho, né? Que é o trabalho psicopedagógico clínico, o trabalho de coach de pais e filhos e também neuropsicopedagógico. Então, se você precisar de algum desses trabalhos aí, é só entrar em contato com Estímulos do Saber, tá bom? E então, hoje, quinta-feira, o nosso quinto dia da nossa série, vamos falar sobre o TEA, vamos falar sobre autismo, o transtorno do espectro autista, né? E a gente vem aí então hoje com a diferença, para a gente poder saber o que é a birra e o que é a crise, certinho? E então nós podemos perceber que às vezes os pais, a sociedade em si, tem grandes dificuldades de entender quando é que a criança tem uma birra e quando é que a criança tem uma crise. E é uma dificuldade para todos nós, né, também, porque nós não somos, às vezes, acostumados a determinadas situações, então, por isso, a gente tem tanta dificuldade de identificar. Por isso que é bom a gente estar sempre estudando, estar sempre fazendo cursos de capacitações, porque a gente pode perceber o quão valioso é tudo isso, não é verdade? Então, vamos lá. O que é a birra, né, pessoal, na criança? Normalmente, uma criança, ela tem a birra, né? Por que a criança tem a birra? Porque ela quer algo, porque ela quer chamar atenção, porque ela quer algo e tem que ser naquela hora, do jeito que ela está querendo. Então, a birra acontece por algo, é originado por um comportamento, normalmente, que ocasiona choros, que ocasiona gritos também, que a criança se joga, né? Então, cada um tem o seu tipo específico aí de birra por conhecimentos, né? Principalmente quem é mãe, tem esse conhecimento específico aí, por exemplo, de tentar controlar essas birras da criança para aquelas pessoas que já passaram por isso, né? Então, o que acontece? A criança tem a birra por ela não conseguir atenção ou por ela não conseguir algo que ela queira no momento. Ou seja, por que ocasiona a birra então? Porque ela está descontente com alguma coisa. Então, aí ela vai usar os argumentos que ela tem no momento, que é o choro, que são os gritos, que são os atos de se jogar no chão, para poder conseguir a atenção ou conseguir o objeto que ela quer. E aí a birra, nós podemos observar que a birra ela pode parar a qualquer momento em que a criança, por exemplo, foi satisfeita a sua vontade, satisfez a vontade da criança, então a birra vai passar. Ou no momento, então, que ela teve atenção. Por exemplo, parou ali, todo mundo está olhando, né? Aquele show que a criança está dando ali naquele momento de birra. Então, parou-se tudo, tá? Ela conseguiu a atenção que ela queria, normalmente ela para a birra. Ela perdeu a atenção, ela recomeça tudo de novo, não é verdade? Boa noite, Alex. Boa noite, Noêmia. Boa noite, Vitória. Tudo bem com vocês?
Estamos aqui hoje falando sobre a diferença de birra e de crise na criança com TEA, transtorno espectro autista, tá bom? Só para vocês irem se inteirando aí do assunto. E aí, então, o que acontece? A birra é exatamente isso, né? Então, a birra acontece por um momento que a criança quer alguma coisa e que não está sendo satisfeita a vontade dela. Então, aí ocasiona isso. E aí pode parar quando essa birra? Quando a criança tiver o que ela quer, porque ela está descontente por algo, por isso está dando a birra, ou até mesmo quando ela tiver a atenção dos pais, principalmente quando os pais ficam muito longe. Oi, Ju, boa noite, Vitória, sejam bem-vindas, tá bom? Nosso tema de hoje é a diferenciação em birra e crise na criança ou no adolescente, até mesmo adulto também dá, né? Dependendo do que ele queira, no TEA, que é o transtorno do espectro autista. Obrigada pelos os coraçõezinhos aí, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Isso me deixa feliz porque é um sinal que vocês estão gostando, né? E se vocês tiverem alguma dúvida aí, alguma pergunta para me fazer, sintam-se à vontade, tá bom? Então, a birra é isso, né? Por que dá birra? Porque a criança quer algo ou quer a atenção de alguém. Por isso ela chora, esperneia, se joga no chão. E quando isso para, Kelly? Quando ela consegue aquilo que ela quer. Por exemplo, uma criança no mercado está chorando porque quer um carrinho. Então ela conseguiu ganhar o carrinho, o que aconteceu com a birra? Para. Ela resmunga mais um pouquinho ali e parou. Então, a gente alimenta a birra, a gente dá um reforço positivo para a birra quando você faz aquilo que a criança quer, o que não é o ideal, né? Nós sabemos que isso não é o ideal. Então, a crise, ela vai um pouquinho além disso, né? O que é a crise, então? A crise, na maioria das vezes, a gente pode observar que a crise na criança com TEA, criança com transtorno do espectro autista, né? Na maioria das vezes, ela sente-se sobrecarregada por alguma coisa, ela sente-se assoberbada por algo, ela sente-se pressionada por alguma coisa. Aí vem a crise. E aí, então, como diferenciar? Porque a criança vai chorar, vai gritar, né? Vai espernear da mesma forma, vai estacar para trás. E como diferenciar isso, então? Primeiro, nós precisamos saber conhecer a criança com TEA. Por isso que eu estou tentando esclarecer nessa semana inteira, pessoal, durante essas lives, para que a gente possa entender melhor o que é a criança com TEA, ou adolescente, ou adulto. Porque essa crise, essa birra, ela pode acontecer tanto na criança quanto no adulto. Porém, na criança, o que eu disse para vocês, né? Vai ser uma coisa mais evidente e mais difícil de você entender. Porque a birra é por algum objeto ou por alguma atenção que ela quer dos pais ou de alguém. Você não deu o objeto para a criança na hora da birra, o que vai acontecer? A criança automaticamente ela vai parar a birra porque ela não vai aguentar chorar por tanto tempo. Isso é a birra. Agora, a criança, por exemplo, que ela... Boa noite, Luciana, tudo bem? Boa noite, Fabi. Então, o que acontece na criança com... boa noite, Laine, também. O que acontece na criança que está dando a birra, né? Ela está dando a birra por um objeto ou pela atenção dos pais ou atenção de alguma pessoa. Você deu a atenção ou deu o objeto, a birra para, a birra cessa, tá bom? Aí, o que acontece com a crise? Na crise, isso não vai passar, tá? Porque normalmente a crise, ela dá porque ela está sobrecarregada, a criança está cansada, a criança não aguenta mais aquele lugar. E onde é normalmente que dão essas birras, né? Aliás, que dão as crises? As crises, normalmente, elas são, assim, grandes demasias em locais como parques, como uma festa que você leva a criança,
Ou seja, melhor, né? Um local onde tem um aglomerado de pessoas juntas com diversos barulhos ao mesmo tempo. A criança ela vai se sentir mal nesse lugar. E aí ela se sentindo mal, por quê? É muita informação para a mente dela, para o cérebro dela. Ontem nós vimos a diferenciação, né? Da mente das crianças neurotípicas com a mente das crianças autistas. Então a gente viu tanto que a modelação não, que a mente do autista não passa por uma modelação como a mente de uma criança neurotípica. Uma criança neurotípica, por exemplo, sofre o processo da morte de alguns neurônios para reconectar outros. Na criança autista não há essa morte desses neurônios, por isso vai tudo ficando muito cheio, muito entupido aqui na cabecinha delas, né? E aí o que acontece? A criança vai ter essas reações. Então a crise é quando a criança está sobrecarregada, quando a criança está com um acúmulo de informações e ela não sabe lidar com tantas informações que está recebendo. Onde normalmente acontece isso? Nos lugares sociais, que é onde os pais às vezes ficam até com vergonha, né? Então acontece no parque. Por que acontece no parque? Porque tem barulho dos brinquedos a todo momento, tem muitas pessoas conversando ao mesmo tempo, tem som ligado, tem barulho de máquina de sorvete, tem barulho de um monte de coisas ao redor. Então a criança não aguenta esse tanto de informação. Por isso ela dá essas crises, né? Choros, gritos, se jogam no chão literalmente. E aí a gente precisa diferenciar esses locais, diferenciar essas coisas para a gente não tentar forçar a criança a determinados locais. Por quê? Porque ela vai sentir dificuldade. Então, é com jeitinho, é com carinho. Então, ela vai ficar sem socialização? Não, não é isso. Mas vamos fazendo aos poucos, né? Vamos levando em poucos minutos, depois a gente volta, aumenta esses minutos com a criança no parque. Porque o que acontece? Às vezes o pai leva a criança no parque e aí o pai quer que a criança ande nos brinquedos, todos os brinquedos primeiro, para depois comer, né? E para a criança que tem o TEA, ou adolescente, né? Ou até mesmo adulto, ele não vai conseguir fazer esse processo aí. E aí, o que os pais fazem, ou a família faz, ou cobra dos pais para fazer? Que tem que fazer, que o menino precisa se socializar. Precisa sim, mas tudo no seu tempo. Hoje vai meia hora com ele no parque, volta para casa, depois no outro dia aumenta um pouco mais. Por quê? Porque a criança com TEA precisa dessa adaptação, dessa rotina, né? Como nós vimos ontem na live de ontem também, essa rotina, né? Ela precisa realmente acontecer, porque quando a gente foge à rotina deles, o que acontece? Crise. Mais uma vez, obrigada aí pelos corações, tá bom? Oi, Luiz Felipe, tudo bem? Tô feliz de tê-lo aqui, tá bom? Então, pessoal, continuando, né? Por que a criança tem esse problema com as crises e não com birras? Porque ela tem comportamentos sensoriais desafiadores. Então, o que são esses comportamentos sensoriais, Kellen? São essas informações, são essas cargas de informações que a criança recebe. E aí, o que acontece com ela? Ela não dá conta de codificar. Todos nós, quando nós recebemos muitas informações na nossa mente, observa uma pessoa falando muito rápido perto de você. Né? O que acontece com você? Às vezes tem uma pessoa falando muito rápido perto de você, um som ligado e você tentando fazer uma escova no cabelo, por exemplo. Você fica, né, até sem lugar, porque você não sabe se responde a pessoa que está conversando com você, se presta atenção na escova que você está fazendo. Então, vira um turbilhão de coisas dentro de você. Você se sobrecarrega de informações. E às vezes, pessoal, não é só com TEA não, tá bom? Mas às vezes nós também estamos sobrecarregando nossas crianças, porque a gente arruma um tanto de coisas para essas crianças fazer, e aí a escola já tem mais um tanto de tarefa para fazer, que nós acabamos acarretando muitas informações,
né? Para as nossas crianças ditas neurotípicas também. Então, nós temos que prestar atenção até que ponto isso é válido a pena, né? Porque às vezes a criança, hoje em dia, ela não está tendo tempo nem de respirar mais. E aí, porque é uma sobrecarga de um monte de coisas, fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, é isso que eu tô passando aqui para vocês hoje. Então, a birra, pessoal, a birra na criança acontece por alguma coisa ou por querer a atenção de alguém. Na birra, a criança conseguiu o que ela quer, a birra cessa, tá bom? Ela não conseguiu o que ela quer, ela continua até por um determinado tempo, porque depois ela vai sentir um cansaço e vai parar da mesma forma. Agora, na crise, não. Na crise, a criança faz isso porque ela se joga no chão, ela dá crise de choro. Por que que ela faz isso? Porque ela tem muitas informações sensoriais, que é diferente, que é uma sobrecarga que a mente dela não aguenta, né? E daí, então, ela tem... Porque, onde acontece isso? Se tá só a mãe e o pai em casa, às vezes isso não acontece, né? Ou como que pode acontecer? Às vezes você vai pôr comida no prato para uma criança, né? Que tem esse transtorno, e aí, de repente, a criança entra em crise. Ela começa a gritar e você não sabe por que que ela tá gritando. Por que que ela tá gritando? Porque às vezes você alterou a comida dela. Então, ela é acostumada a comer arroz, feijão e carne. Você foi lá e acrescentou o tomate. A hora que ela vê o prato, o que que ela faz? Dá crise. Porque ela quer? Não. É porque tem muita informação ali naquele prato e uma dessas informações ela não conhece ainda. Então ela não quer. Então ela tem problema de fala. O que que ela vai fazer? Justamente isso. E ontem, aliás, anteontem, nós falamos muito sobre a questão da comunicação suplementar ou comunicação alternativa, né? E essa comunicação alternativa ou comunicação suplementar, ela está ligada a isso. Por quê? Porque a gente consegue fazer com que essas crianças se comuniquem através desse tipo de comunicação, através da comunicação suplementar e da comunicação alternativa. Ou comunicação alternativa, né? Porque imagine você tentando expressar, um exemplo aqui, vou dar o exemplo da jurubeba, né? Que é um exemplo assim, eu vou dar esse exemplo porque eu não gosto, né? Mas eu não sei se tem alguém aqui ouvindo e gosta. Mas, por exemplo, você está acostumado a comer sem jurubeba a sua vida toda. De repente, o seu marido vai te servir, ou a sua mãe vai te servir, ou o seu namorado vai te servir, e coloca bastante jurubeba no seu prato, né? Com outras coisas que você gosta de comer. Qual será a sua reação? Né? Não vai ser uma, se você não gosta da jurubeba, vai ser uma reação alterada. É óbvio que você às vezes não vai gritar, não vai fazer tais coisas, mas você vai fazer aquela cara, né? Coisas que para a criança com TEA, ela não sabe fazer e nem sabe discriminar se você fizer para ela, porque ela não tem reações emocionais e nem corporais. Por exemplo, tem crianças assim que elas caem, rala todinha, tá sangrando, levanta e sai correndo de novo, não sente dor. E tem outras que já são hipersensíveis a dores. Então, por que que eu digo para vocês que cada caso é um caso? Porque a gente precisa entender o que que é. Não basta eu sair julgando, eu preciso entender para depois sim eu comentar, eu falar, eu dar alguma sugestão, tá bom? Pessoal, vocês estão gostando? Vocês estão entendendo? Tá tudo bem? Então, pessoal, isso aí é o que eu vim passar para vocês hoje, né? Deixando bem claro que no momento da crise, o cérebro da criança não consegue processar tantas informações. Por isso, ela tem as reações que tem, de se jogar no chão, de gritar do nada, de chorar, crises de choros e mais crises de choros, né? E lembrando que também a criança com TEA, ela tem grandes dificuldades com sono, tá bom? Oi, Luzirene, tudo bem?
Obrigada, gente. Obrigada por confirmar aí que tá tudo bom, tá? Qualquer dúvida, vocês têm alguma dúvida até o momento? Se tiver, podem perguntar, tá bom? É bom esses esclarecimentos, porque a gente vai se comunicando, e aí a gente vai interagindo melhor, né? E também sanando as dúvidas, que às vezes pode ser sua, mas vai melhorar para muitas pessoas também, tá bom? Então, pessoal, outra coisa também que deixa a criança ou adolescente ou adulto com grandes crises, né? É o momento em que a criança, por exemplo, tem que tomar uma decisão. Por exemplo, é dia de prova na escola. Ela tem que fazer, por exemplo, duas provas. Ela vai ficar num nervo danado. Ela vai ficar muito agitada. Por quê? Porque ela não vai saber que decisão tomar. Então, o indivíduo com TEA, ele tem grandes dificuldades nas tomadas de decisões. Por exemplo, quando vai comprar roupa com a mãe, ele não sabe o que decidir e vê aquele tanto de roupa na frente dele. O que ele vai fazer? Crise. Por que ele vai fazer crise? Aí às vezes a mãe pensa que ele tá chorando é porque não quer, porque não gostou da roupa, né? Mas não é isso. É porque com aquele tanto de roupa, ele não sabe o que escolher. E aí, se ele não sabe o que escolher, o que ele vai fazer? A única reação que ele tem para demonstrar no momento é essa que ele tem aprendido até então. Devido ao acúmulo de informações, eu vou reagir. Reagir de que forma? Dando gritos, ou crises, ou falando algo que não tem nada a ver, ou estacando para trás, ou me jogando no chão. Aí depende de cada indivíduo, né? E também quando ele vai fazer alguns exames, também é bem complicado, porque ele não gosta de ser tocado, né? E às vezes, como ele não gosta de ser tocado, nesse momento a gente precisa de toque. E aí o toque é algo que ele vai ser tocado por uma pessoa que ele não conhece, ele vai ser tocado por uma pessoa que ele acha que é muita informação para o momento para ele. E aí, então, exames também são grandes dificuldades para a criança com TEA e isso remete à crise. Porque a crise, gente, o mais fácil de você entender é porque a crise para as crianças com TEA, muitos cientistas comprovam isso, que é a sensação que eles têm ao perigo, né? Então, muita informação para eles significa perigo. E aí, como significa perigo, eles vão reagir. E reagir dessa forma, em forma de crise, certinho? Que bom que vocês estão entendendo. Você é uma ótima profissional. Adoro aprender com você. Ah, que legal. Obrigada. Obrigada, tá bom, Luciana? Espero que esteja te fazendo bem, porque sempre é bom a gente realmente compartilhar o que a gente sabe, né? E se vocês quiserem deixar algum comentário, pode deixar aí, tá bom? Que eu vou ler sim, com carinho. Pessoal, então, o que eu tinha para passar para vocês hoje, então, deu para clarear o que é birra e o que é crise no autismo? Ficou claro? Ou vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, vamos lá, juntos a gente consegue fazer um bom apanhado do que a gente está precisando, né? Então, vou fazer um resuminho aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir fazendo aí. Se alguém quiser comentar alguma coisa também sobre as lives que está acontecendo aí durante, já tem 15 dias, né? Amanhã é o nosso 6º dia da nossa live. E aí amanhã a gente vai estar falando um pouquinho sobre os fatores de riscos e diagnósticos, tá bom? Sinais precoces da criança com TEA, como identificar esses sinais precoces, né? Quais são eles? E aí amanhã eu acho que eu consigo passar por volta das 19. O que vocês acham desse horário? Ou vocês preferem mais tarde? Né? Hoje vou dar preferência para quem está aqui no momento para poder escolher. Se vocês acharem que tá bom, né? Esse horário das 20 horas, a partir das 20 horas ou às 20h30, aí a gente continua então. Pessoal, é isso, né? A birra, resumindo então rapidamente, o que é a birra? A birra acontece por algo que a criança quer, por algum objeto.
que a criança queira, ou pela atenção de alguém que a criança queira. A criança conseguiu isso, a birra vai parar. Se a criança não conseguir, ela vai fazer isso por um determinado tempo, mas depois isso vai passar, tá bom? E o que é? E a birra, ela causa choro, ela causa gritos, ela esperneia da mesma forma, né? Só que é por algo. Ah, Kelly, então o TEA só tem crise? Não, pode existir momentos que o TEA também esteja dando birra. E aí, se ele tá dando birra, é porque a atenção da mãe tá pouca, ou do pai, ou de alguém da família, ou porque ele quer alguma coisa, algum objeto. E aí, a hora que você sanar isso, vai passar. Ou também, do mesmo caso, se ele não conseguiu, pela birra, logo isso vai passar. Quando é crise, gente, vocês têm que observar que normalmente vai acontecer em lugares mais populosos, mais cheios de gente, né? Em lugares mais sociais. E quando é birra, não, acontece você e ele dentro do mercado, por exemplo. Acontece você e ele em casa. Ah, mas então a crise não acontece em casa? Acontece também. A crise pode acontecer em casa. Você vai vestir roupa e a criança dá uma crise, porque ela não quer vestir a roupa porque essa roupa tá apertada. Você vai dar um copo de leite para ela, você sempre deu o copo de leite aberto. Hoje você esquece de levantar a tampa do copo de leite e entrega o copo de leite fechado para a criança. O que vai acontecer? Vai ter crise nesse momento, né? Então, aí varia muito, por isso que a gente tem que entender cada caso, porque cada indivíduo é único, cada indivíduo tem a sua especialidade. Então, vamos entender por indivíduo o que cada um tem, para depois a gente fazer um apanhado geral. Tudo bem? Espero que que vocês tenham compreendido. Então, birra acontece por algo, ou por um objeto, ou por atenção, falta de atenção. Vai passar. Se não passou, né, naquele momento, vai durar mais uns minutinhos e logo acaba, certinho? A crise não. Na maioria das vezes, a criança vai se sentir sobrecarregada de comportamentos em grande demasia e de informações sensoriais. O que são as informações sensoriais? São as informações de um ambiente, como por exemplo, tem pessoas conversando, tem som ligado, tem panela de pressão com barulho. Até na própria casa da gente isso acontece, porque às vezes tem mais de uma, ou às vezes tem mais de duas pessoas, né, conversando ali naquele momento, uma panela de pressão ligada, o som da televisão, a criança faz o quê? Entra em crise, porque ela não consegue absorver esse tanto de informação ao mesmo tempo. O cérebro dela não consegue registrar isso tudo. E aí a reação que ela tem é de crise, é de choro, é de gritos, é de se jogar, tá bom? Se ficou alguma dúvida, vocês podem estar me perguntando. Eu vou ficando por aqui hoje, tá bom? Vou encerrando hoje a nossa live, então, referente ao nosso dia de hoje, que foi sobre a diferença entre birra e crise. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vocês podem deixar aí abaixo se vocês gostaram, podem deixar as perguntas de vocês, que depois eu respondo. E pode me mandar no direct também, que eu respondo, pode me chamar no zap também, tá bom, pessoal? Um forte abraço para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus e até amanhã, então, a partir das 20 horas, né? 20h30, por aí eu tô passando. Das 20 até as 20h30 eu entro. Combinado assim? Muito obrigada a todos por estarem aqui comigo e até amanhã, então, no nosso 6º dia. E sábado nós encerramos.